Olá, pessoal. Hoje eu trago para vocês uma história incrível e cheia de mistério que vai mexer com sua mente. Vamos falar sobre a experiência de quase morte de Iago, Vila Fuerte, um jovem que teve uma revelação surpreendente sobre o futuro da humanidade. Ele viu anjos descendo à Terra para uma batalha épica que acontecerá em setembro de 2024. Fique até o final, porque essa é uma daquelas histórias que você não pode perder. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos nessa! Olá, meu nome é Iago Vila Fuerte. Tenho 30 anos agora, mas a história que vou contar hoje aconteceu quando eu tinha 17. É uma história que mudou completamente minha vida e a forma como eu vejo o mundo. Sabe? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive um companheiro indesejado. A asma, ela estava comigo em cada respiração, em cada momento de alegria e tristeza. Era como se eu tivesse nascido com um peso extra nos pulmões, algo que eu tinha que carregar o tempo todo. Crescia em Miami, numa família latina cheia de amor e preocupação. Minha mãe, Esperança, era minha guardia número 1. Ela estava sempre alerta, sempre pronta para agir ao menor sinal de dificuldade na minha respiração. Meu pai também, claro, mas minha mãe, ela tinha um sexto sentido para essas coisas. Acho que toda a mãe tem, não é? Eu vivia uma vida normal ou tão normal quanto possível para alguém com a asma severa e a escola. Tinha amigos, fazia as coisas que adolescentes normalmente fazem. Mas sempre havia aquele medo no fundo da minha mente. O medo de ter um ataque em público, de não conseguir respirar, de morrer. É estranho pensar na morte quando você tem 17 anos, mas era algo que eu não podia evitar. Minha rotina era cheia de inaladores, remédios e visitas ao hospital. Eu conhecia o Dr. Manuel Álvares melhor do que conhecia alguns dos meus professores. Ele era o médico que cuidava de mim desde pequeno e eu confiava nele completamente. Ele sempre dizia que eu era forte, que eu era um lutador. Às vezes eu acreditava nele, outras vezes não. Mas nada, absolutamente nada poderia ter me preparado para o que aconteceu naquela manhã. Foi um dia como qualquer outro, sabe? Eu acordei, me preparei para ir à escola, tudo normal, só que não estava. Assim que abri os olhos, senti que algo estava errado. Muito errado. O ar não entrava. Era como se alguém tivesse colocado um peso enorme sobre o meu peito. Eu tentei me sentar na cama. Tentei alcançar meu inalador na mesinha de cabeceira, mas meus movimentos eram lentos, pesados. O pânico começou a tomar conta de mim. Eu queria gritar por ajuda a chamar minha mãe, mas minha voz não saía. Tudo o que eu conseguia fazer era um som abafado, desesperado. Foi nesse momento que eu percebi. Isso não era um ataque de asma comum. Era algo muito, muito pior. E foi aí que começou a jornada mais incrível e assustadora da minha vida. Uma jornada que me levou aos limites entre a vida e a morte, e que mudou para sempre a forma como eu vejo o mundo e meu lugar nele. Mas antes de entrar nos detalhes dessa experiência, quero que vocês entendam uma coisa. O que vou contar pode parecer inacreditável, até mesmo impossível, mas posso garantir que cada palavra é verdadeira. É a minha verdade, a minha experiência. E espero que, ao compartilhá-la com vocês, eu possa trazer um pouco de luz e esperança, assim como essa experiência trouxe para mim. Naquela manhã, quando percebi que não conseguia respirar, o tempo pareceu parar. Cada segundo se arrastava como se fossem horas. Eu podia ouvir meu coração batendo nos meus ouvidos rápido e irregular. O quarto ao meu redor começou a ficar embaçado, as cores se misturando como numa pintura abstrata. Não sei quanto tempo se passou até minha mãe me ouvir. Poderiam ter sido segundos ou minutos, mas para mim pareceu uma eternidade. Quando ela entrou no quarto, vi o pânico nos olhos dela. Acho que foi nesse momento que eu realmente entendi a gravidade da situação. Minha mãe, que sempre mantinha a calma nas minhas crises, estava visivelmente apavorada. Ela correu até mim, me ajudou a levantar. Suas palavras eram um borrão, mas lembro dela dizer algo como: "Aguenta firme, meu filho." Com uma força que eu não sabia que ela tinha, ela praticamente me carregou para fora do quarto.
Desceu as escadas comigo e me colocou no carro. A viagem até o hospital foi como um pesadelo febril. As ruas de Miami passavam em borrões de luz e cor. Eu ouvi o som da buzina, as sirenes ao longe e a voz da minha mãe falando comigo, me implorando para ficar acordado. Mas era tão difícil. Meus olhos queriam se fechar. Meu corpo parecia pesado demais. Chegamos ao hospital perto de South Beach. As luzes fortes da emergência me cegaram por um momento. Lembro de ser colocado numa maca, de ver rostos desconhecidos se movendo rapidamente ao meu redor. E então, em meio ao caos, vi um rosto familiar, Doutora Alvarez. Ele começou a me examinar imediatamente. Ouvi palavras soltas. Saturação baixa, broncoespasmo severo e penefrina. Senti picadas nos braços, provavelmente de agulhas e injeções. O Dr. Alvarez falava comigo, me dizendo para ficar calmo, para tentar respirar devagar. Mas como você respira devagar quando sente que está se afogando no ar? Uma máscara de oxigênio foi colocada no meu rosto. O ar forçado nos meus pulmões doía, mas ao mesmo tempo trazia um alívio momentâneo. Eu queria dizer a eles que estava com medo, que não queria morrer, mas não conseguia falar. Tudo o que eu podia fazer era olhar para os olhos preocupados da minha mãe, que segurava minha mão com força. Os minutos seguintes foram um turbilhão de atividade. Mais médicos chegaram, mais exames foram feitos. Eu ouvia bips de máquinas, vozes urgentes dando ordens. O Dr. Alvarez estava constantemente ao meu lado monitorando minha condição. Aos poucos comecei a sentir os efeitos dos medicamentos. Minha respiração ficou um pouco mais fácil, mas eu ainda me sentia exausto como se tivesse corrido uma maratona. O medo ainda estava lá, pulsando sob a superfície. Foi então que ouvi o Dr. Alvarez dizer algo sobre me deixar descansar. Que o pior já tinha passado. Minha mãe beijou minha testa, suas lágrimas caindo no meu rosto. Eu queria dizer a ela que estava tudo bem, que eu ia ficar bem, mas as palavras não saíam. Minhas pálpebras estavam pesadas, tão pesadas. Eu lutei contra o sono com medo de que se eu fechasse os olhos nunca mais os abriria. Mas a exaustão era forte demais. A última coisa que via antes de ceder ao sono foi o rosto da enfermeira, me dizendo para relaxar que ela estaria ali comigo. E então escuridão, mas não era o fim. Na verdade, era apenas o começo de algo que eu nunca poderia ter imaginado. Algo que iria mudar minha vida para sempre. Quando fechei meus olhos naquela cama de hospital, eu esperava encontrar o sono. Sabe aquela sensação de quando você está prestes a dormir e seu corpo fica pesado? Foi assim no começo, mas então algo estranho aconteceu. A sensação de peso desapareceu completamente, como se eu tivesse me tornado leve como uma pluma. De repente não estava mais deitado. Era como se eu estivesse flutuando. É difícil explicar. Abri meus olhos, ou pelo menos achei que tinha aberto, e me vi em um lugar que não era mais o quarto do hospital. Era um espaço escuro, mas não assustador. Era mais como um vazio confortável. Olhei para baixo e levei um susto. Lá estava eu deitado na cama do hospital. Podia ver meu corpo pálido e imóvel, com tubos e máquinas conectados. Vi os médicos e enfermeiros ao meu redor, trabalhando freneticamente. E minha mãe, minha mãe. Ela estava lá segurando minha mão, rezando baixinho. Meu primeiro instinto foi gritar, dizer a eles que eu estava bem, que estava ali em cima. Mas nenhum som saiu. Tentei me mover em direção a eles. Mas era como se eu houvesse uma barreira invisível me impedindo. O mais estranho de tudo isso, eu não sentia medo. Pela primeira vez em muito tempo, não havia aperto no peito. Não havia luta para respirar. Eu me sentia em paz, calmo, como se tudo estivesse exatamente como deveria estar. Enquanto observava Serna abaixo, comecei a notar algo diferente. Era como se eu pudesse sentir as emoções de todos na sala, o medo da minha mãe, a determinação do Dr. Álvares, a preocupação das enfermeiras. Tudo isso me atingia em ondas, mas não de forma opressora. Era mais como compreensão. De repente a cena começou a desaparecer como se estivesse se dissolvendo. Por um momento fiquei desorientado.
Então, num piscar de olhos, me vi em um lugar completamente diferente. Era a cozinha da minha casa, mas não a cozinha atual. Era como ela era anos atrás, quando eu era criança. O cheiro de panquecas recém-feitas encheu meus sentidos. E lá, de costas para mim, estava minha avó, Abuela Camila. Meu coração deu um salto. Abuela Camila tinha falecido quando eu tinha 10 anos. Vê-la ali, viva e fazendo panquecas como costumava fazer nas manhãs de domingo, trouxe uma onda de emoções que eu não estava preparado para sentir. Abuela tentei chamar, mas nenhum som saiu. Tentei tocá-la, mas minha mão passou direto por ela como se eu fosse um fantasma. Foi nesse momento que o pânico começou a se instalar. O que estava acontecendo comigo? Antes que pudesse processar tudo isso, a cena mudou novamente. A cozinha acolhedora desapareceu e me vi em um espaço escuro e vazio, mas não estava sozinho. Ao meu redor, havia outras presenças. Não posso chamar de pessoas porque não tinham forma definida. Eram mais como essências. E todas pareciam tão perdidas e confusas quanto eu. Tentei me comunicar com elas, entender onde estávamos, o que estava acontecendo, mas era como se estivéssemos todos isolados em nossas próprias bolhas de existência. Podíamos perceber uns aos outros, mas não interagir. Foi nesse momento de confusão e isolamento que notei algo ao longe. Era um ponto de luz, tão pequeno e distante, que no início pensei ser minha imaginação. Mas quanto mais eu me concentrava nele, mais forte e brilhante ele se tornava. Algo dentro de mim me dizia para ir em direção àquela luz. Não era um pensamento consciente, era mais como um chamado, uma certeza profunda de que ali estava a resposta para todas as minhas perguntas. E assim, deixando para trás a confusão e o medo, comecei minha jornada em direção àquela luz. Mal sabia eu que o que me aguardava mudaria para sempre minha compreensão sobre a vida, a morte e tudo que existe entre elas. Conforme eu me movia em direção àquela luz, era como se o próprio conceito de movimento tivesse mudado. Não estava andando ou voando no sentido tradicional. Era mais como ser atraído, como se aquela luz fosse um ímã gigante e eu, um pequeno pedaço de metal. À medida que me aproximava, a luz ficava cada vez mais intensa, mas não era ofuscante ou desconfortável. Era acolhedora, calorosa. Imaginem o abraço mais reconfortante que vocês já receberam e multipliquem essa sensação por 1000. Era assim que eu me sentia envolvido por aquela luz. Quando finalmente alcancei a luz, foi como mergulhar em um oceano de paz e amor. Todos os medos, todas as preocupações que eu já tive na vida simplesmente desapareceram. Era como se eu tivesse deixado para trás um pesado casaco que eu nem sabia que estava carregando. Naquele momento, eu me sinto completo, inteiro. Como se todas as peças do quebra-cabeça da minha existência tivessem finalmente se encaixado. Eu era eu, mas ao mesmo tempo era muito mais do que isso. Era como se eu pudesse sentir uma conexão com o bem, com tudo. E então, em meio a toda essa paz e amor, percebi que não estava sozinho. Havia uma presença ali comigo. Não posso dizer que vi alguém no sentido tradicional. Era mais como sentir alguém, uma presença calorosa e acolhedora. Essa presença se apresentou como minha mentora. Não com palavras, entende? Era mais como um entendimento que surgiu na minha mente. Ela irradiava uma sabedoria e um amor que me deixaram completamente à vontade. Minha mentora então começou a me guiar por uma jornada através da minha própria vida. Mas não era como assistir a um filme. Era como reviver cada momento, cada emoção. Vi momentos da minha infância que tinha esquecido completamente. Momentos de alegria, de tristeza, de medo. Vi o dia em que defendi um colega de classe que estava sendo intimidado. Na época, não achei que fosse grande coisa. Mas agora, vendo através desses novos olhos, pude perceber o impacto que aquela pequena ação teve. Vi como aquele ato de bondade se espalhou, afetando não só o meu colega, mas outras pessoas ao seu redor. Minha mentora me mostrou como cada ação, cada palavra, cada pensamento, cria ondas de energia que se espalha pelo universo. Vi como até mesmo os menores atos de gentileza podem ter um impacto enorme, muito além do que podemos imaginar. Mas não foram só os momentos bons que revisitei.
Também vi as vezes em que fui egoísta, em que machuquei outras pessoas. No entanto, não havia julgamento. Apenas compreensão e uma chance de aprender com esses erros. Durante toda essa revisão, senti um amor incondicional vindo da minha mentora. Não importava o que eu tinha feito bom ou ruim, esse amor permanecia constante, que aos poucos comecei a sentir esse mesmo amor por mim mesmo e por todas as outras pessoas. Foi como se eu pudesse ver pela primeira vez o quão interconectados todos nós somos. Cada pessoa que eu já conheci, cada estranho que cruzou o meu caminho, todos fazíamos parte de uma teia intrincada de relações e impactos mútuos. Entendi que a vida não é sobre acumular coisas ou alcançar status. É sobre crescer, aprender, amar. É sobre as conexões que fazemos e o impacto positivo que podemos ter no mundo ao nosso redor. Quando essa revisão chegou ao fim, me senti transformado. Era como se eu tivesse ganhado uma nova perspectiva, uma compreensão mais profunda do propósito da vida. Mas minha jornada estava longe de terminar. Minha mentora tinha mais para me mostrar. Coisas que iriam desafiar tudo o que eu pensava saber sobre o mundo e sobre mim mesmo. E assim, cheio de uma mistura de gratidão, amor e curiosidade, eu me preparei para o próximo passo dessa incrível jornada. Após a revisão da minha vida, eu me sentia como se tivesse passado por uma transformação profunda. Mas minha mentora me indicou que ainda havia mais para ver, mais para aprender. Com um gesto suave, ela me guiou para o que parecia ser uma sala diferente neste reino de luz. De repente, diante de nós, surgiu algo que só posso descrever como uma enorme tela de energia pura. Era como se o próprio tecido do universo tivesse se dobrado para formar uma superfície, onde imagens podiam ser projetadas. Foi nessa tela cósmica que comecei a ver vislumbres do que parecia ser meu futuro. As imagens começaram a fluir, algumas nítidas, outras mais nebulosas. Vi a mim mesmo, mais velho, em uma casa que não reconheci. Estava rodeado por uma família amorosa. Uma esposa cujo rosto me era estranhamente familiar e duas crianças correndo ao redor. A cena irradiava felicidade e contentamento. Em seguida, vi flashes de uma carreira de sucesso. Não conseguia distinguir exatamente qual era a minha profissão, mas podia sentir a satisfação e o senso de propósito que emanava dessas imagens. Era como se eu tivesse encontrado uma maneira de unir minha paixão com um trabalho que realmente fazia diferença na vida das pessoas. Mas nem tudo eram flores. Vi também os desafios que teria que enfrentar, momentos de dúvida, de medo. Vi que minha luta contra a asma continuaria, embora de uma forma diferente. Não era mais um inimigo a ser combatido, mas um companheiro de jornada, algo que me ensinaria lições valiosas sobre resiliência e aceitação. Enquanto observava essas cenas se desenrolarem, senti uma mistura de emoções. Havia esperança e entusiasmo pelo que estava por vir, mas também uma pontada de ansiedade pelos desafios que teria que enfrentar. Foi então que a tela mudou drasticamente. As imagens da minha vida pessoal deram lugar a algo muito maior, algo que parecia afetar não só a mim, mas ao mundo todo. Vi cenas de setembro de 2024 e o que vi me deixou sem fôlego. Diante dos meus olhos, vi um exército de seres luminosos. Só posso descrevê-los como anjos, descendo dos céus. Suas asas brilhavam com uma luz divina, tão intensa que parecia atravessar a própria tela e me atingir. Esses seres angelicais pareciam estar se preparando para uma batalha. Do outro lado, vi sombras se formando, criaturas das trevas que se espalhavam pelo planeta, como uma nevoa escura e ameaçadora. O contraste entre a luz dos anjos e a escuridão dessas criaturas era chocante. Comecei a entender que o que estava vendo era nada menos que uma batalha cósmica entre o bem e o mal, prestes a acontecer em nosso mundo. Os anjos estavam ali para proteger a humanidade de uma ameaça sombria que o mal podia compreender. A intensidade dessa visão era avassaladora. Eu podia sentir o peso do que estava por vir, a importância crucial desse evento para o futuro da Terra. Minha mentora, percebendo o meu espanto, gentilmente me explicou que essa batalha seria um momento decisivo para a humanidade. Ela me disse que as ações das pessoas durante esse período seriam cruciais. Cada escolha,
Cada ato de bondade ou egoísmo teria um impacto direto no resultado dessa batalha cósmica. Era como se o destino do mundo estivesse nas mãos de cada indivíduo. Fiquei atônito com a magnitude do que estava vendo. Como poderia eu, uma pessoa comum que mal conseguia lidar com sua própria asma, ter algum papel em algo tão grandioso? Mas minha mentora me assegurou que cada um de nós tem um papel importante a desempenhar, mesmo que não possamos ver imediatamente o impacto de nossas ações. Quando a visão finalmente se dissipou, me senti transformado. Não era mais apenas de água, o garoto com a asma de Miami. Era uma parte de algo muito maior. Um participante em um drama cósmico que afetaria o destino de toda a humanidade. Naquele momento, entendi que havia retornado à vida por uma razão. Tinha um propósito maior a cumprir, uma missão que ia além da minha própria existência. E embora a magnitude dessa responsabilidade fosse assustadora, também senti uma determinação crescer dentro de mim. Olhei para minha mentora cheio de perguntas, ansioso para entender mais sobre o que tinha acabado de ver e o que isso significava para mim e para o mundo. Após a visão avassaladora do futuro, eu me sentia sobrecarregado de emoções e perguntas. Minha mentora, percebendo minha confusão, me guiou para o que parecia ser um jardim sereno e tranquilo. Não era um jardim físico como conhecemos, mas um espaço de pura energia que transmitia a mesma sensação de paz e harmonia que um jardim terrestre proporcionaria. Foi neste lugar de serenidade que minha mentora começou a me explicar mais sobre o que eu tinha visto e experimentado. Sua voz, que não era realmente uma voz, mas uma forma de comunicação direta de mente para mente, era suave e reconfortante. E água, ela começou. O que você viu é apenas uma fração do grande plano do universo. A batalha que você testemunhou é uma manifestação física de um conflito espiritual que está sempre em andamento. A luta entre a luz e a escuridão, entre o amor e o medo. Ela explicou que os anjos que eu tinha visto não eram exatamente como as figuras aladas retratadas na arte religiosa, mas sim manifestações de energias positivas e amorosas que existem no universo. Da mesma forma, as criaturas das trevas representavam medos, dúvidas e negatividade que podem consumir as pessoas e o mundo. Mas por que eu perguntei ainda, incapaz de entender completamente meu papel nisto tudo? Minha mentora sorriu. Ou pelo menos foi essa a sensação que tive. E água. Cada alma tem um papel único a desempenhar no grande tapete da existência. Sua luta com a asma, suas experiências de vida, tudo isso preparou para este momento. Você tem uma sensibilidade especial, uma capacidade de empatia que será crucial nos tempos que virão. Ela então me explicou que minha experiência de quase morte não era um acidente, mas uma oportunidade para eu ganhar uma perspectiva mais ampla sobre a vida e meu propósito. Você voltará com um conhecimento que poucos possuem. Ela disse, mas com esse conhecimento vem uma grande responsabilidade. Minha mentora então passou a me ensinar sobre a natureza da realidade, sobre como nossos pensamentos e ações moldam, não apenas nossas vidas, mas o próprio tecido do universo. Aprendi que cada ato de bondade, cada pensamento positivo, fortalece as forças da luz, enquanto cada ação egoísta ou pensamento negativo fortalece a escuridão. A batalha que você viu, ela explicou, não será travada com espadas ou armas, mas com escolhas. Cada decisão que as pessoas tomarem nos próximos anos terá um impacto profundo no resultado final. Fiquei impressionado com a magnitude do que estava aprendendo. Era como se as cortinas do universo tivessem sido abertas, revelando os mecanismos ocultos da existência. Minha mentora continuou. Lembre-se, Iago, o futuro que você viu não está escrito em pedra. É um potencial, uma possibilidade. As ações das pessoas, incluindo as suas, podem mudar o curso dos eventos. Ela me ensinou sobre a importância do equilíbrio, sobre como a luz e a escuridão são partes necessárias da existência. Sem desafios, não haveria crescimento, ela disse. Sua asma, por exemplo, embora difícil, lhe ensinou compaixão e resistência. Aprendi sobre a interconexão de todas as coisas,
sobre como cada pensamento e ação cria ondas que se espalham pelo universo. Entendi que não existem ações insignificantes. Cada gesto de bondade, não importa com um pequeno, tem o potencial de criar mudanças profundas. Seu papel, Iago, minha mentora explicou, será o de um farol. Você voltará com um conhecimento que poucos possuem, e sua tarefa será compartilhar essa luz com os outros. Não através de grandes discursos ou ações dramáticas, mas através de pequenos atos de bondade, de compreensão, de amor. À medida que absorvia esses ensinamentos, senti uma mudança profunda dentro de mim. Não era mais apenas Iago, o garoto com asma de Miami. Era uma parte integral do universo, com um papel único e importante a desempenhar. Olhei para minha mentora cheio de gratidão e um novo senso de propósito. Estou pronto, disse eu, embora não com palavras. Estou pronto para voltar e fazer a diferença. Minha mentora sorriu novamente e irradiando amor e aprovação. Lembre-se, Iago, ela disse, você nunca está sozinho. Mesmo quando voltar, mesmo quando as memórias desta experiência começarem a desvanecer, nós estaremos sempre com você, guiando e apoiando. Com essas palavras, senti que meu tempo neste reino de luz estava chegando ao fim. Mas antes de partir, tinha uma última lição a aprender. Uma que mudaria para sempre a forma como eu via a vida e a morte. Enquanto absorvia os ensinamentos da minha mentora, senti uma mudança sutil no ambiente ao meu redor. A luz, que até então parecia vir de todas as direções, começou a se concentrar em um ponto à minha frente, formando o que só posso descrever como um portal luminoso. Minha mentora, com sua presença reconfortante, se virou para mim. Não havia palavras, mas eu entendi perfeitamente o que estava acontecendo. Era hora de fazer uma escolha, Iago. Ela comunicou não com palavras, mas com uma forma de pensamento puro. Você está agora diante de uma decisão crucial. Este portal representa a continuação da sua jornada espiritual. Se você escolher atravessá-lo, deixará para trás sua vida terrena e continuará sua evolução em outros planos de existência. Fiquei atônito com a magnitude desta escolha. Por um lado, a paz e o amor que eu sentia neste lugar eram indescritíveis. A ideia de deixar todo o sofrimento e as limitações da vida física para trás era tentadora. Aqui não havia asma, não havia medo, não havia dor. Mas então, como se respondesse aos meus pensamentos, minha mentora mostrou-me outra visão. Vi meus pais no hospital, especialmente minha mãe, Esperança. A dor em seus olhos era palpável. Vi amigos familiares todos sofrendo com a possibilidade da minha partida. Lembre-se, minha mentora continuou, que cada vida é preciosa. Cada experiência é uma oportunidade de crescimento. Se você escolher voltar, enfrentará desafios, mas também terá a chance de fazer a diferença, de ser aquele farol de luz que o mundo tanto precisa. Naquele momento, lembrei-me da visão do futuro, da batalha cósmica que estava por vir. Entendi que minha escolha não afetaria apenas a mim e aos meus entes queridos, mas poderia ter um impacto no próprio equilíbrio entre luz e escuridão no mundo. Foi então que percebi. Esta não era apenas uma escolha entre vida e morte, mas uma escolha entre conforto pessoal e responsabilidade coletiva. Voltar significaria enfrentar dificuldades, lidar com minha asma, enfrentar os desafios da vida cotidiana. Mas também significaria a oportunidade de fazer a diferença, de compartilhar o que aprendi, de ser parte ativa na luta pelo bem. Olhei para o portal luminoso, sentindo seu chamado. Era tentador, incrivelmente tentador. Mas então virei-me e olhei na direção oposta, onde podia sentir mais do que ver. Uma conexão com o meu corpo físico, com minha vida terrena, com o coração pesado, mais cheio de determinação. Fiz minha escolha. Eu quero voltar. Comuniquei à minha mentora. Há muito trabalho a ser feito. Muitas pessoas para ajudar, não posso abandoná-los agora. Senti uma onda de aprovação e amor vinda da minha mentora. Sua escolha é corajosa, Iago. Lembre-se sempre, a vida é o maior presente e cada momento é uma oportunidade para espalhar luz. Ela então me explicou que o retorno não seria fácil. Seu corpo passou por um grande trauma. A jornada de volta será desafiadora. Além disso,
As memórias desta experiência podem se tornar nebulosas com o tempo. Mas o aprendizado, o crescimento, a compreensão mais profunda que você adquiriu aqui, tudo isso permanecerá com você. A sentir, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação, estava pronto para enfrentar o que viesse, armado com o conhecimento e o amor que havia experimentado aqui. Minha mentora se aproximou, envolvendo-me em uma última onda de amor incondicional. Vai em paz e água. Lembre-se sempre, você nunca está sozinho. Estaremos sempre com você, guiando e apoiando, mesmo que você não possa nos ver ou ouvir diretamente. Com essas palavras de despedida, senti-me sendo puxado de volta. Era como nadar contra uma forte correnteza, cada movimento exigindo um esforço imenso. A luz começou a diminuir e senti-me mergulhando de volta na escuridão. Mas desta vez, a escuridão não me assustava. Eu sabia que estava voltando para cumprir um propósito maior. E assim, com determinação e amor no coração, deixei-me ser levado de volta à minha vida terrena, pronto para enfrentar os desafios que me aguardavam e para ser a luz que o mundo precisava. O processo de retornar ao meu corpo foi uma experiência que desafia qualquer descrição. Era como se eu estivesse nadando através de camadas e mais camadas de realidade, cada uma mais densa e pesada que a anterior. A luz que antes me envolvia completamente foi diminuindo gradualmente até que me vi mergulhado na escuridão total. Por um momento senti pânico. Onde estava eu? O que estava acontecendo? Mas então lembrei-me das palavras da minha mentora. Você nunca está sozinho. Agarrei-me a esse pensamento como se fosse uma boia salva-vidas em um mar tempestuoso. De repente, comecei a sentir novamente. Não era a sensação etérea e leve que eu experimentaram no reino de luz, mas sim, sensações físicas, intensas e, para ser honesto, bastante desconfortáveis. Senti dor, uma dor aguda no peito que me lembrou imediatamente da minha luta contra a asma. Senti frio, um frio que parecia penetrar até os ossos. E, acima de tudo, senti um peso imenso, como se cada célula do meu corpo estivesse lutando contra a gravidade. Lentamente, muito lentamente, comecei a ouvir sons ao meu redor. Primeiro, eram apenas ruídos indistintos, como se eu estivesse submerso na água. Mas aos poucos, os sons foram ficando mais claros. Ouvi o BP rítmico de máquinas, o murmúrio baixo de vozes, o som suave de passos no chão de linóleo. Tentei abrir meus olhos, mas minhas pálpebras pareciam pesadas demais. Tentei mover meus dedos, meus braços, qualquer coisa, mas meu corpo não respondia aos meus comandos. Foi então que ouvi uma voz clara e familiar. Iago, Mijo, você pode me ouvir? Era a voz da minha mãe, Esperança. Havia tanto amor, tanta preocupação em sua voz que senti meu coração se apertar. Queria tanto responder, dizer a ela que eu estava bem, que tinha voltado, mas não conseguia fazer meu corpo obedecer. Ouviu outra voz, desta vez mais grave e profissional. Reconheci como sendo a voz do Dr. Álvares. Senhora Villafuerte, vejo sinais de atividade cerebral aumentada. Acredito que seu filho esteja começando a despertar. Pode levar algum tempo, mas isso é um bom sinal. Enquanto lutava para recuperar o controle do meu corpo, flashbacks da minha experiência começaram a passar pela minha mente. A luz, minha mentora, as lições que aprendi, a visão do futuro, tudo parecia tão vivido e ao mesmo tempo tão distante, como um sonho do qual você acaba de acordar e tenta desesperadamente se lembrar, antes que escape completamente. Não sei quanto tempo fiquei nesse estado de semiconsciência. Poderiam ter sido minutos, horas ou até dias. O tempo parecia não ter significado, mas aos poucos, muito lentamente, comecei a sentir que estava recuperando o controle do meu corpo. Primeiro, consegui mover levemente meus dedos. Depois, senti meus lábios se movendo embora nenhum som saísse e finalmente, após o que pareceu uma eternidade, consegui abrir meus olhos. A luz do quarto do hospital me cegou momentaneamente. Pesquei várias vezes, tentando focar minha visão. E então, vi o rosto da minha mãe. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, mas havia um sorriso radiante em seu rosto. E a água,
Ela exclamou pegando minha mão. Oh, graças a Deus você está de volta. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e dolorida. Conseguia apenas emitir um som rouco. O Dr. Álvares, que estava do outro lado da cama, rapidamente me ofereceu um copo de água com um canudo. Depois de tomar alguns goles, finalmente consegui falar. Minha voz saiu fraca e rouca, mas as palavras eram claras. Mãe, eu voltei. Eu escolhi voltar. Vi confusão nos olhos dela, mas também alívio e amor infinito. O Dr. Álvares começou a fazer perguntas, verificar meus sinais vitais, mas tudo isso parecia distante sem importância. Naquele momento, deitado naquela cama de hospital, fraco e dolorido, mas vivo, eu sabia que minha verdadeira jornada estava apenas começando. Tinha voltado com um propósito, com um conhecimento precioso, e estava determinado a cumprir a missão que me foi confiada. Olhei pela janela do quarto e vi o céu azul de Miami. O mundo parecia o mesmo, mas eu sabia que tinha mudado profundamente. E estava pronto para enfrentar o que viesse, armado com o amor e a sabedoria que havia experimentado do outro lado. Os dias que se seguiram ao meu despertar no hospital foram uma montanha-russa de emoções e desafios. Fisicamente, meu corpo estava exausto. Os médicos explicaram que eu havia passado por uma experiência traumática e que a recuperação levaria tempo. Minha asma, embora ainda presente, parecia estar sob controle, graças aos cuidados intensivos que recebi. Mas o verdadeiro desafio não era físico, era mental e emocional. Como explicar aos outros o que eu havia experimentado? Como transmitir a profundidade e a importância do que aprendi do outro lado? E mais importante ainda, como incorporar esse conhecimento na minha vida cotidiana? Nos primeiros dias, eu estava ansioso para compartilhar minha experiência com todos. Falei com meus pais, com o Dr. Álvares, com as enfermeiras. Contei sobre a luz, sobre minha mentora, sobre as lições que aprendi. Algumas pessoas ouviam com fascínio, outras com ceticismo. O Dr. Álvares, em particular, parecia muito interessado, fazendo perguntas detalhadas e tomando notas. Minha mãe, Esperança, ouvia tudo com uma mistura de maravilha e preocupação. Mijo, ela me disse um dia segurando minha mão. Não importa o que você viu ou experimentou, o importante é que você está aqui conosco agora. Com o passar dos dias, comecei a perceber que nem todo mundo estava pronto ou disposto a ouvir sobre minha experiência. Alguns amigos que vieram me visitar pareciam desconfortáveis quando eu mencionava o assunto. Outros tentavam mudar de assunto falando sobre a escola ou sobre o que eu havia perdido enquanto estava no hospital. Gradualmente, aprendi a dosar o que compartilhava e com quem compartilhava. Percebi que a verdadeira lição não estava em contar a todos sobre minha experiência, mas em viver de acordo com o que aprendi. A readaptação à vida normal foi um desafio em si. Coisas que antes pareciam tão importantes, notas na escola, roupas da moda, pequenas discussões, agora pareciam triviais à luz do que eu havia experimentado. Ao mesmo tempo, coisas que eu costumava ignorar, o sorriso de um estranho, o canto dos pássaros pela manhã, a gentileza de um gesto, ganharam um novo significado. Minha relação com minha asma também mudou. Antes eu a via como um inimigo, algo a ser combatido e odiado. Agora, embora ainda fosse um desafio, eu a via como parte da minha jornada, algo que me ensinou compaixão e resistência. Uma das maiores mudanças foi em como eu interagia com as pessoas. Lembrei-me do que minha mentora havia me ensinado sobre a interconexão de todas as coisas. Comecei a praticar mais empatia, tentando ver além das aparências e entender as lutas internas que cada pessoa estava enfrentando. Na escola notei que estava mais paciente com meus colegas, mais disposto a ajudar aqueles que estavam tendo dificuldades. Comecei a me envolver em trabalhos voluntários, sentindo que cada pequeno ato de bondade era uma forma de honrar o que havia aprendido. No entanto, nem tudo era fácil. Havia dias em que eu me sentia sobrecarregado pela responsabilidade do conhecimento que carregava. A visão do futuro, a batalha cósmica que estava por vir pesava em mim a mente. Como poderia eu, um adolescente comum, fazer a diferença diante de algo tão grandioso?
Foi durante uma dessas crises de dúvida que me lembrei das palavras da minha mentora. Cada ato de bondade, não importa com um pequeno, fortalece as forças da luz. Percebi então que minha tarefa não era salvar o mundo sozinho, mas ser uma luz no meu próprio círculo de influência, inspirando outros a fazerem o mesmo. À medida que os meses passavam, notei que alguns detalhes da minha experiência começavam a ficar nebulosos. Era como tentar se lembrar de um sonho. As emoções e as lições permaneciam vívidas, mas alguns detalhes específicos começavam a escapar. Isso me assustou no início, mas então entendi que o importante não eram os detalhes exatos, mas como eu aplicava o que havia aprendido na minha vida diária. Comecei a manter um diário, não apenas para registrar minha experiência, mas para documentar minha jornada de crescimento e transformação. Cada dia trazia novos desafios e oportunidades para aplicar as lições que aprendi. E assim, dia após dia, eu continuava minha jornada. Não mais apenas como o Iago, o garoto com a asma de Miami, mas como alguém que havia vislumbrado algo além. Alguém com um propósito maior. A vida que eu havia escolhido retornar estava apenas começando, e eu estava determinado a fazer cada momento contar. Hoje, 13 anos se passaram desde aquela manhã fatídica em Miami, 13 anos desde que estive à beira da morte e escolhi retornar. Olhando para trás, vejo como cada dia desde então tem sido uma jornada de descoberta, crescimento e às vezes desafio. Muitas coisas mudaram desde aquele dia. Terminei o ensino médio, fui para a faculdade e construí uma carreira. Estou em um relacionamento de 4 anos com uma colega de classe da faculdade, alguém que acredito é a futura esposa que vi durante minha experiência de quase morte. A vida seguiu seu curso, como faz para todos nós. A vida seguiu seu curso, como faz para todos nós. Esses dias tive um sonho, e um anjo me falou sobre o dia 7 de setembro. Acho que algo grande vem por aí. Minha asma. Bem, ela ainda está comigo. Ainda tenho dias ruins, ainda preciso usar meu inalador ocasionalmente. Mas minha relação com ela mudou completamente. Não é mais um fardo, mas um lembrete. Um lembrete da fragilidade da vida, da importância de cada respiração e da força que temos dentro de nós para superar desafios. O conhecimento e as lições que adquiri durante minha experiência de quase morte continuam a moldar minha vida diária. Tento viver cada dia com o propósito, consciente do impacto que minhas ações e palavras podem ter nos outros. Nem sempre é fácil. Há dias em que me pego caindo em velhos hábitos, preocupado com coisas triviais. Mas então, me lembro da visão maior que me foi mostrada, e isso me centra novamente. Uma das coisas mais difíceis tem sido lidar com o conhecimento do futuro que me foi mostrado. A visão da batalha cósmica que está por vir em setembro de 2024 nunca está longe dos meus pensamentos. À medida que essa data se aproxima, sinto uma mistura de ansiedade e expectativa. Parte de mim quer gritar aos 4 ventos, alertar a todos sobre o que está por vir. Mas aprendi que esse não é o caminho. Minha tarefa não é assustar as pessoas ou convencê-las de algo que elas podem não estar prontas para aceitar. Em vez disso, meu papel é ser um farol de luz inspirando outros através das minhas ações e da maneira como vivo minha vida. Tenho me envolvido cada vez mais em trabalhos comunitários e causas que promovem a bondade e a compreensão mútua. Acredito que cada ato de gentileza, cada momento de empatia, fortalece as forças da luz nessa batalha iminente. Não se trata de grandes gestos heróicos, mas de pequenas ações diárias que juntas podem fazer uma grande diferença. Às vezes, me pergunto se o que vi realmente acontecerá. Será que entendi corretamente? Será que minhas ações e as ações de outros como eu podem mudar o curso dos eventos? Não tenho respostas definitivas para essas perguntas. Tudo o que posso fazer é continuar vivendo de acordo com o que aprendi, confiando que estou no caminho certo. Uma coisa que aprendi é a importância de estar presente no momento. Embora eu tenha conhecimento do futuro, não posso viver apenas em função dele. Cada dia é precioso, cada interação é uma oportunidade de espalhar luz. Olhando para o futuro,
Sinto uma mistura de emoções. A apreensão, claro, a magnitude do que está por vir, a assustadora, mas também a esperança. Esperança de que a humanidade possa se unir, que possamos escolher a luz sobre a escuridão. Não sei exatamente o que setembro de 2024 trará. Não sei como essa batalha cósmica se manifestará em nosso mundo físico, mas sei que estarei pronto para enfrentar o que vier. Não como um herói solitário, mas como parte de uma teia interconectada de almas, cada uma fazendo sua parte para trazer mais luz ao mundo. Enquanto me preparo para o que está por vir, lembro-me das palavras da minha mentora. Você nunca está sozinho. Sinto essa verdade profundamente. Seja o que for que o futuro traga, sei que não estou sozinho nesta jornada. E assim continue vivendo cada dia com gratidão, amor e propósito. Continue compartilhando minha história com aqueles que estão dispostos a ouvir, não para convencer, mas para inspirar. Continue trabalhando em mim mesmo, buscando ser a melhor versão de mim que posso ser. A experiência de quase morte que tive aos 17 anos foi apenas o começo. A verdadeira jornada tem sido cada dia desde então, e continuará nos dias, meses e anos que virão. Estou ansioso, embora um pouco apreensivo, para ver o que o futuro reserva. Mas acima de tudo estou grato. Grato por esta segunda chance na vida. Grato pelo conhecimento que me foi dado. E grato pela oportunidade de fazer a diferença, por menor que seja. O futuro pode ser incerto, mas uma coisa é certa: cada respiração é um presente. Cada momento é uma oportunidade, e cada um de nós tem o poder de ser uma luz na escuridão. E é com esse pensamento que encaro cada novo dia, pronto para o que quer que venha.